Fala galera, beleza? Henrique aqui trazendo mais um vídeo pro canal, tá certo? E hoje quero trazer um assunto não relacionado ao Palmeiras, tá? Porque o Palmeiras, graças a Deus, não tem notícias desse modo, tá? Mas eu quero trazer um assunto hoje pro canal relacionado ao time do Flamengo, galera. Por quê? Tá na tela aí, ó. Flamengo alega reorganização financeira, suspende comissão e empresários vão à CBF. Ou seja, o clube rubro-negro aí, o clube bambambam do futebol brasileiro, o clube que quer ver o bem do futebol brasileiro, o clube que está aí impactando na negociação do Vasco com a família Lamack, o clube certinho do futebol brasileiro, não quer pagar os seus comissionados aí referente aos grupos de empresários cujo qual o clube já negociou. E esse clube não quer realizar o pagamento, tá? Então aí, ó, Associação de Agentes usa exemplo para pedir para ser incluída em escopo do fair play financeiro, tá certo? Ou seja, os caras querem entrar no fair play financeiro do Flamengo para poder ser pagos, para que eles possam pagar, né? Aí o BAP diz: quem não está satisfeito não faz negócio com o Flamengo. Isso é o que o BAP fala, tá certo? Vamos dar uma lida na matéria aqui, matéria do GE, tá certo? Dia 17/7/26, às 19h01. Dia 17, mais conhecido como ontem, sexta-feira, tá certo? Levando em conta que eu estou gravando esse vídeo hoje, no sábado, à 00h10, beleza? Então vamos dar uma lida na matéria aqui, ó. A Associação Brasileira de Agentes do Futebol, ABAF, enviou ofício ao presidente da Agência Nacional de Regulamentação e Sustentabilidade do Futebol, a ANRESF, Caio Rezende, pela inclusão dos empresários no sistema de sustentabilidade financeira, o Fair Play criado pela CBF este ano. O manifesto cita como exemplo o atraso em pagamentos de comissões. A gravidade do episódio se causa pelo fato do Flamengo ser reconhecidamente um clube em melhor situação financeira do futebol brasileiro. Ou seja, os caras enchem a boca para falar que tem dinheiro, para falar que é estruturado, para falar que não deve, que não tem o quê, mas não paga os seus agentes que trouxeram os jogadores. Né? Isso eles não fazem, né? Porque, pô, se os caras estão entrando aí na CBF porque tá atrasado, como diz aqui, ó, né? Ó, o manifesto cita como exemplo o atraso de pagamento das comissões. Ou seja, o Flamengo não está pagando a comissão dos caras, mano. Porra, Flamengão, ô flamenguista, o time de vocês não é o time mais rico do mundo? Vocês não é o Real Madrid da América? Por que não tá pagando os caras, meu irmão? Tá certo? Continuando, hein, ó. Justifica a carta assinada pelo presidente da ABAF, Jorge Moraes, a qual o GE teve acesso. 41 agentes assinaram o documento, tá? Ou seja, o Flamengo não quer pagar, ele deve para 41 agentes de futebol, tá certo? O movimento não é novo, porque os empresários já se mobilizaram para serem inclusos no rol dos credores legitimados e reportar perdão, galera, e reportar inadimplementos, ou seja, né, eles querem estar incluso nesse rol aí de credores legitimados para poder falar, ó, esses são os inadimplentes, tá? São esses os caras que não nos paga, tá certo? A ANRESF, nome da agência reguladora, a ABAF reforçou o pedido devido à alegada reorganização financeira do Flamengo. Porra, cara, de verdade, meu irmão, eu vi um vídeo hoje de um flamenguista criticando a reorganização financeira do Botafogo. Mas o time dele tem dinheiro e tá pedindo reorganização financeira, cara. Não é muita hipocrisia isso, meu irmão? Não é muita hipocrisia? É brincadeira um negócio desse, hein? Bom, no cenário atual, se qualquer clube não pagar uma dívida com algum empresário, ele pode cobrar na Câmara Nacional de Resolução de Disputas, a CNRD, da CBF ou na Justiça Comum, caso a ABAF entre para o Fair Play. Os agentes poderão cobrar através da ANRESF. Com isso, os clubes inadimplentes correm risco de sofrer punições esportivas.
O Departamento de Negociação e Contrato do Flamengo enviou séries de e-mails aos empresários nos últimos dias. Em mensagens, o clube alega que identificou-se a necessidade de renegociar e reprogramar. Ou seja, os caras já contratou o jogador já está jogando, o jogador já ganhou título, o jogador já deu título pro Flamengo, o jogador já deu lucro pro Flamengo, mas agora é a hora de renegociar isso aí, tá, gente? Ó, primeiro eu contrato, eu uso, eu ganho, faço tudo que eu quero, depois eu renegocio. É muita sacanagem, né, cara? É muita hipocrisia desse BAP, né, mano? É muita hipocrisia desse presidente do Flamengo, né, mano? De verdade, cara, é muita hipocrisia, né? Determinados pagamentos relacionados às comissões pactuadas até o final de 26, o clube tem por prática pagar 7% da transação como comissão. Ou seja, o cara fez uma venda lá, sei lá, de 100 milhões lá, mano, o cara tem 7% desse valor. Esse 7% o Flamengo parcela para poder pagar pro empresário, tá? Então vai pagando gradualmente, né? Em outra mensagem a qual o GE teve acesso, o Flamengo explicou que os pagamentos pendentes de 2026 serão postergados para 2027, sem informar o novo cronograma de pagamento. Ou seja, ó, eu te devo, mas eu vou te pagar só o ano que vem. E sabe lá Deus quando. Pode ser em janeiro, como pode ser em dezembro. Beleza? Ou seja, mano, o cara tá falando, ó, te devo, não vou te pagar esse ano, e sabe Deus quando eu vou te pagar o ano que vem, tá? A reportagem do GE procurou o Flamengo e o clube reforçou seu posicionamento através da declaração do presidente Luiz Eduardo Batista em entrevista ao canal Vene Casagrande no YouTube na semana passada, quando o BAP confirmou as renegociações e explicou o ponto de vista da diretoria, tá? Ou seja, o Flamengo não falou com o GE, ele falou, ó, aquela entrevista que o BAP deu lá semana passada é o que tá valendo. Segundo o BAP, tá aqui, é possível renegociação, porque em alguns casos a gente entende que as condições não eram necessariamente adequadas. Ou seja, mano, os caras assinaram um contrato, fizeram um acordo, estavam de acordo, legitimaram aquele contrato, mas agora não era adequada aquela negociação, né? É a mesma coisa que o Flamengo fez com os clubes da Libra. Né? Que os caras assinaram, o Flamengo assinou, depois o Flamengo bloqueou o dinheiro dos caras, quis ganhar mais. Mano, esse time é uma vergonha, cara. Esse time é uma vergonha. A vantagem é o seguinte, como o Flamengo paga, tem credibilidade na praça, pergunta para esses empresários se ele está recebendo de todo mundo em dia. Ou seja, porque o Flamengo paga e os outros devem, então o Flamengo pode também fazer o mesmo? É porque então quer dizer que se, sei lá, vai, exemplo, o Corinthians está devendo um empresário e esse empresário tem negócio com o Flamengo. Ó, como o Corinthians não paga você, eu também não vou pagar e eu quero renegociar minha dívida. É isso que o Flamengo está fazendo? Então, é isso que o Flamengo tem direito de fazer? Dever igual os outros que deve e renegociar a dívida para pagar menos? Né? Bom, quem não está satisfeito não faz negócio com o Flamengo, pode fazer negócio com outro clube, não tem problema. Agora, alguns contratos, alguns negócios que foram feitos com o Flamengo, algumas condições que o Flamengo aceitou contratualmente não nos parecem razoáveis. Ou seja, como ele diz, algumas condições que o Flamengo já aceitou, agora eles querem mudar isso. Como eu disse, é a mesma coisa que aconteceu na Libra. O Flamengo aceitou, o Flamengo assinou e o BAP depois quis mudar isso porque foi outra gestão, tá certo? Ó, não é a primeira vez, mano. Essa não é a primeira vez que o Flamengo entra em rota de colisão com empresários por causa de comissão. No início do ano passado, o clube fez o mesmo e adiou pagamentos para aumentar o fluxo de caixa no início da demanda do BAP. Esta foi uma das primeiras ações do presidente após assumir o cargo, com cerca de 3 milhões disponíveis nos cofres. Então, assim, é fácil você falar que ganhou tanto, cara. Você tem que pagar os caras. Você tira o pagamento desse ano e joga pro ano que vem, e o que você gastaria pagando, você coloca como ganho. Muito fácil dessa maneira, né, mano? Agora a medida ocorre novamente em meio a um momento em que o clube não tem tanto poder de compra para atacar o mercado em busca por reforço na janela. Publicamente, a diretoria já deixou claro que o alto investimento nas contratações de Paquetá, o custo total foi de 315,7 milhões, sendo cerca de 155 milhões à vista, faz o clube ser mais cauteloso financeiramente nos próximos alvos. Ou seja, o Flamengo quer tirar dinheiro da onde ele não tem para poder tentar contratar. Ou seja, ó, tá vendo vocês, empresários que negociaram com o Flamengo? Vocês vão ficar sem receber para o Flamengo poder ter dinheiro para contratar. Tá certo? Vocês não receberão, o Flamengo terá dinheiro para poder contratar. Tá certo? Demanda recorrente, mano.
A ABAF solicitou a inclusão no Fair Play desde o início de julho. Enviou cartas à agência no dia 1º e no dia 3, na segunda delas, com relatos da situação no Flamengo. A presente reiteração ganha caráter de urgência em razão de fato concreto levado ao conhecimento desta associação. O Clube de Regatas Flamengo, por meio da comunicação eletrônica subscrita por sua diretoria de negociações e contratos, informou de forma unilateral a renegociação e prorrogação das comissões contratualmente, pactuada até o final de 26. Cito o trecho da carta, tá? Unilateral, ou seja, o Flamengo decidiu por isso. O Flamengo não conversou com os caras, tá? Não, ó, vamos sentar, vamos fazer assim. Não, o Flamengo falou, ó, eu não vou pagar vocês esse ano, só vou pagar vocês o ano que vem e sei lá quando, tá? Se mesmo a agremiação mais solvente do país recorre a renegociações internas para suspender unilateralmente o cumprimento das obrigações já pactuadas com agentes, o risco sistêmico para os demais clubes, inclusive aqueles em situação financeira mais crítica, é consideravelmente maior, argumenta a ABAF. Cara, isso aqui só mostra uma coisa, o quão safado é o time do Flamengo. O quão safado é o presidente BAP, mano. Porque o cara já faz uma negociação, o cara já vem com um acordo, já não, vamos fazer assim, você traz o jogador, nós paga tanto, X, Y, Z, não importa. Aí depois o cara vem com uma dessa, cara. Meu irmão, isso mostra o quanto esse time é safado. Esse time é o time que está aí falando sobre a compra do time do Vasco pela família Lamáquia, falando que é um conflito de interesse. Não, cara, não é um conflito de interesse, é um medo. É medo do Vasco se reestruturar, porque o Vasco vai ter um aporte que pode chegar com pagamento de dívidas a 3 bilhões de reais, né? O seu total, tá, galera? Não vai dar 3 bilhões. É um aporte de 2 milhões, mais pagamentos de dívida. A soma total do montante pode chegar a 3 bilhões de reais. Ou seja, o Vasco teria dívida pagas, né, sanadas suas dívidas, o Vasco ia ter dinheiro para montar um novo elenco, para montar um time mais forte para as próximas temporadas. Lógico que esses 2 milhões não é na lata, serão valores para ser gasto de acordo com partes da temporada. E o Flamengo tá com medo disso. Então, assim, o Flamengo não tá brigando pelo bem do futebol, porque o Palmeiras e o Vasco vai ter ali um conflito de interesse pela presidente do Palmeiras e o filho do Lamáquia. Não, cara. O Flamengo só está com medo de ter uma concorrência no Rio de Janeiro. É isso que tá acontecendo. Então, cara, esse time é muito sujo, mano. Ele joga dessa maneira, mano. Nós vimos o ano passado como que foi, nós vimos em todos os anos, nós vimos a Portuguesa em 2013, tem um episódio da Libertadores com o Atlético Mineiro em 87. Cara, esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo que você não vai ver nenhum influenciador do Flamengo falando disso. Você não verá nenhum influenciador do Flamengo falando sobre isso. Mas tá aí. Tire suas conclusões, mano. Tire vocês aí suas conclusões, tá certo? Você chegou até aqui? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha, cara, de verdade, vai me ajudar demais isso. Agradeço demais a vocês aí. Tamo junto, galera. Até a próxima. Valeu!